O que é ataque de ansiedade? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que tem a finalidade de trazer mais informações sobre os problemas relacionados com a sua ansiedade. E hoje eu vim aqui para responder uma pergunta: o que é ataque de ansiedade? Vou trazer aqui a definição do que é ataque de ansiedade para que vocês consigam entender um pouquinho melhor como que isso é formado e quais são os fatores que contribuem para que você possa desenvolver ou para que você possa ter um ataque de ansiedade. Então, o ataque de ansiedade ou a crise de ansiedade é uma reação emocional extrema de pânico e nervosismo. Geralmente está relacionado a momentos estressantes, a momentos traumáticos ou um momento de medo extremo. Mesmo quem não tem o transtorno de ansiedade pode ter um ataque em alguma situação mais extrema. Então, mesmo uma pessoa que não sofre com ansiedade, que não tem esse transtorno de ansiedade, ela pode ter um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade durante certo momento da vida dessa pessoa. E de acordo com o último levantamento da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas que convivem diariamente com transtorno de ansiedade. E é muito provável que algumas dessas pessoas tiveram crises de ansiedade pelo menos uma vez na vida delas. Mas muitos ainda continuam muito relutantes em procurar ajuda de um profissional especializado para poder estar tratando essa ansiedade. Muitos ainda têm um receio de poder estar encontrando métodos ou de poder estar procurando ajuda para poder encontrar a solução para esse tipo de problema. E aí a gente vê que é um número muito grande de pessoas, são 18 milhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas, muitas dessas pessoas, podem desenvolver aí um ataque de ansiedade ou uma crise de ansiedade durante a vida dela. Mas como saber se eu estou tendo um ataque de ansiedade? Para poder responder essa pergunta, eu trouxe alguns pontos que você deve estar observando e que você deve estar analisando. Alguns pontos que podem ter acontecido ou que podem acontecer com você, para que você consiga identificar se você pode estar tendo ou se tem a possibilidade de você ter um ataque de ansiedade. Primeiro, se você sente um medo extremo e um medo que vem do nada. Se subitamente você é tomado por um medo extremo e não sabe da onde vem esse medo, qual é a causa desse medo. Esse medo ele pode estar associado a um local onde você se encontra, a situação atual ou a uma memória reprimida. Aí a gente, mais pra frente eu vou estar falando para vocês sobre uma estrutura de análise onde você pode estar identificando quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da sua ansiedade. E aqui a gente está falando sobre o local onde você está, a sua situação atual ou uma memória reprimida que pode estar desencadeando esse medo. Mas é comum que seja um medo indomável e de uma ameaça inexistente. Então, dentro desse ataque de pânico, é bem comum que esse medo ele seja um medo meio que incomum e que ele não tenha uma ameaça. Uma das características da ansiedade é essa antecipação de um possível perigo. Então, esse medo ele pode ser uma ameaça inexistente, uma ameaça criada por você. E no ataque de ansiedade, os sentimentos e pensamentos eles são exagerados, levando a pessoa a reagir de forma atípica. Então, dentro desse ataque de ansiedade, dentro desse medo excessivo, você vai ter comportamentos, você vai se sentir de uma forma muito ruim e você vai se comportar de uma forma atípica, uma forma onde você normalmente não se comporta. Então esse é o primeiro ponto que você deve estar prestando atenção. Esse medo exagerado que vem de forma súbita, que não tem algo específico que demonstre que você deve sentir medo ou não. Então esse é o primeiro ponto. Outro fator que é importante você estar observando que acontece dentro de uma crise de ansiedade, dentro de um ataque de ansiedade, é o seu coração ele pode disparar. O coração acelerado ele deixa a pessoa ainda mais assustada, porque a pessoa ela começa a sentir uma certa dor no peito e ela acredita que ela está tendo um infarto. E isso contribui para que ela fique ainda mais assustada, potencializando esses sintomas da crise de ansiedade. Então a gente viu aí um medo exagerado, um coração acelerado e também tem uma sensação de que você vai desmaiar. Essa sensação ela pode vir junto com uma náusea e o desmaio ele raramente ele acontece, mas a sensação de perder o controle do corpo ela é forte por conta dessa tontura. A vista muitas vezes aparece que essa vista ela tá ficando embaçada, então a pessoa ela tem a sensação de que ela vai desmaiar, mas raramente isso acontece dentro de uma crise de ansiedade. Então a gente viu o medo exagerado, a gente viu que o coração ele dispara dando essa sensação
de que a pessoa está tendo um ataque cardíaco e você sente que vai desmaiar. A sua visão ela fica um pouco mais turva e você pode ficar um pouco tonto e não conseguir ver as coisas de uma forma muito clara. E isso acaba dando uma sensação de que você está tendo um ataque cardíaco, contribui para que você tenha a sensação de que você está tendo ataque cardíaco, e isso gera pensamentos ruins que faz você sentir coisas ruins e faz você ficar desesperado, se comportar de uma forma muito ruim. E você acaba acreditando que você pode morrer. A sensação de morte é um dos sintomas mais aterrorizantes dentro de uma crise de ansiedade. E mesmo que não tenha nenhuma ameaça ali dentro daquele ambiente, por conta de todos esses fatores, por conta do medo, por conta da palpitação do coração, por conta dessa tontura, a pessoa acredita que ela vai morrer naquele determinado momento. É um sentimento muito ruim que deixa a pessoa cada vez mais se sentindo pior, se sentindo mal, acreditando que tudo aquilo ali vai acabar, e aí a pessoa ela fica totalmente desajustada àquele ambiente, acaba se comportando de uma forma muito ruim. Os pensamentos eles acabam ficando um pouco mais descompassados. Os pensamentos eles ficam um pouco embaralhados, porque a pessoa ela não consegue lidar com todos aqueles fatores que estão acontecendo naquele determinado momento, com o medo, com a palpitação, com o enjoo, com a sensação de que vai desmaiar. Então isso acaba gerando vários pensamentos, e esses pensamentos não são pensamentos tão bons assim, e a pessoa ela não consegue combater esses pensamentos que são pensamentos catastróficos que aparecem durante uma crise de ansiedade. Alguns outros sintomas que fazem parte dentro dessa crise de ansiedade são calafrios, tremores no corpo, sensação de sufocamento, sudorese, dificuldade para respirar, boca seca e formigamento. O que diferencia o ataque de ansiedade do ataque de pânico é a intensidade dos sintomas e a duração de como ele é desencadeado. No ataque de ansiedade, ele tende a ser menos intenso e ele pode ser de curta ou longa duração e ter um início gradual em que os sintomas eles vão se manifestando aos poucos. Em outras palavras, você é capaz de perceber alguns sinais antes desse ataque chegar ao ponto mais alto dele. Já o ataque de pânico, ele acontece sem aviso prévio e é sempre de longa duração, e em qualquer nível de ansiedade ele atrapalha muito a vida de uma pessoa. E eu gostaria de trazer mais informações para vocês sobre como a ansiedade ela pode ter sido construída na vida dessa pessoa que sofre com ansiedade, ou na sua vida se você sofre com ansiedade. Continua assistindo esse vídeo que você vai perceber como tudo isso pode ser construído. Aqui a gente está falando de uma parte mais superficial da ansiedade, que seria esse ataque de pânico, esse ataque de ansiedade, mas existem outros fatores que contribuem para que você desenvolva esse problema. Eu gostaria que a partir de agora vocês entendessem a ansiedade de um outro ponto de vista. Eu sempre trago essa estrutura de análise dentro dos meus vídeos para que vocês consigam entender que esses ataques de ansiedade, essas crises de ansiedade, elas são só a ponta do iceberg, elas são só a parte mais superficial do problema que você tem com a ansiedade, e que na realidade existem outros fatores que contribuem para que você desenvolva o seu problema com a ansiedade. O primeiro é analisar como a sua história impacta na construção do seu ponto de vista ansioso. Como todas as coisas que aconteceram na sua história, como a sua relação familiar, como os relacionamentos amorosos, como a sua relação nos trabalhos em que você fez parte, como a sua relação com seus amigos contribuíram para que você desenvolvesse o ponto de vista que você tem hoje. Um ponto de vista sobre você mesmo, sobre o futuro, sobre as pessoas e sobre o mundo. E consequentemente, como esse ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, que são a sua interpretação do mundo. E como que esses pensamentos impactam na construção da forma como você se sente, nos seus sentimentos. E como esses sentimentos impactam na construção dos seus comportamentos. E qual que é o reflexo desse comportamento na sua vida? Normalmente, quando a gente fala de uma pessoa que tem ataque de ansiedade, tem uma crise de ansiedade, não são comportamentos tão legais assim. Então eu gostaria de falar de cada um desses fatores e o que deve ser observado dentro desses fatores para que você consiga entender como o seu problema com a ansiedade foi construído. Quando a gente fala aí de ataque de ansiedade, quando a gente fala de crise de ansiedade, tem essa questão desse medo excessivo, dessa palpitação, dessa tontura, dessa sensação de morte que a crise de ansiedade traz e que atrapalha muito a vida da pessoa. Acaba fazendo com que a pessoa não consiga fazer as coisas que ela gostaria de fazer, com que ela não consiga desenvolver os sonhos que ela gostaria de desenvolver, os objetivos que ela gostaria de ter, faz com
que a pessoa viva uma vida que não é uma vida tão satisfatória. Então é legal você estar observando esses fatores e conseguindo entender um pouco mais como esses fatores contribuem para que você desenvolva o seu problema com a ansiedade. E dentro desse primeiro fator da estrutura de análise, que seria a sua história, o seu ponto de vista, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu comportamento e como esse comportamento impacta na sua vida, como esse comportamento reflete nas suas relações, eu gostaria de estar trazendo primeiro esse ponto que é a sua história. Como a sua história impacta na construção da sua ansiedade. E o que eu devo observar, Albano, na minha história? Como que foi a sua relação familiar, como que foi e como que é a sua relação familiar. Quando eu falo de história, eu falo de toda a sua história até o seu momento atual. Como toda a sua história impacta na construção do seu ponto de vista, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do seu comportamento e principalmente das crises de ansiedade em que você tem tido. Então, primeiro, tenta analisar como a sua história impacta na construção da sua ansiedade. Como a sua relação familiar, como a sua relação de amizade, como os seus relacionamentos amorosos até o momento atual ou relacionamento amoroso que você está tendo agora impacta na construção do seu ponto de vista, como os ambientes em que você viveu e os ambientes em que você vive impactam na construção do seu ponto de vista e como que tudo isso impacta na construção do ponto de vista que você tem sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e principalmente sobre o seu futuro. E quando a gente fala de pessoas ansiosas, essa visão de futuro, esse ponto de vista de futuro está sempre relacionado a algo negativo. Então esses são processos que te construíram até o momento atual. Então é bem legal começar a observar como toda essa história acaba contribuindo para a construção do seu ponto de vista. E Albano, quando você fala de ponto de vista, o que são pontos de vista? O que são aí? Normalmente as pessoas entendem ou conhecem esse ponto de vista como as suas crenças, mas eu gostaria que vocês começassem a observar isso como o seu ponto de vista, como a sua história, como todos esses fatores contribuem para que você desenvolvesse o seu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista eles são formados por ideias que você ouviu e acabaram virando verdade para você. E quando você acredita nessa verdade, tudo que você vê tende a ser de acordo com essa verdade. Então, se você sempre estiver olhando algo por um ponto de vista negativo, você vai estar sempre observando as coisas por um ponto de vista ruim, por um ponto de vista negativo, e isso vai fazer com que você desenvolva um pensamento que não é um pensamento tão legal assim. E eu trouxe alguns exemplos de um ponto de vista negativo que pode impactar na construção do seu problema com a ansiedade. Então, a gente falou da história e agora a gente está falando aí do ponto de vista. Quais são esses exemplos, Albano? Por exemplo, aqui, não sou capaz de me controlar, sou um fracasso, não posso ser fraco, tenho que parecer estar bem. Esses são pontos de vista que podem impactar na construção dos pensamentos ansiosos que você pode ter. E o pensamento, ele nada mais é do que a sua interpretação sobre esses pontos de vista. E esses pontos de vista, eles foram formados por todos os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse a sua história. Entende? Então, a sua história constrói o seu ponto de vista e o seu ponto de vista constrói os seus pensamentos, que é a sua interpretação de mundo. Então, quais são os principais interpretações que as pessoas podem ter, se elas têm alguns pontos de vista ruins aí? E se eu falar e me acharem ridículo? E se eu errar e todo mundo rir de mim? E se eu não conseguir passar nessa prova? Você percebe que é sempre uma interpretação de algo ruim que pode acontecer, uma antecipação de um possível problema, uma antecipação de um possível perigo. Porque, e se eu falar e me acharem ridículo? E se todo mundo rir de mim? E se eu não conseguir passar nessa prova? Né? É uma prova que pode ser tão importante para você, que pode mudar a sua vida, mas e se eu não conseguir passar nessa prova? Então você vê que você se enxerga como uma pessoa ruim, que você tem um ponto de vista de que você não tem a capacidade e você acaba desenvolvendo essa interpretação que, e se eu não conseguir passar nessa prova? Nem existe a possibilidade de passar. Às vezes a pessoa ela nem percebe que ela estuda, que ela se sacrifica bastante para poder passar nesse determinado desafio, mas e se eu não passar? Ela sempre está olhando o lado negativo das coisas. Então, o que esse pensamento, essa interpretação ruim ela pode gerar? Ela pode gerar sentimentos que não são sentimentos tão legais assim. Sentimentos que podem impactar de forma negativa na sua vida e aí pode gerar essas crises de ansiedade que você pode estar tendo, esses ataques de ansiedade que você pode estar tendo. Porque uma interpretação ruim, ela pode gerar medo, angústia, um sentimento de inferioridade e uma insatisfação com o seu momento atual. Então a vida ela se torna uma vida tão ruim, uma vida tão tóxica, uma vida tão
tão problemática que a pessoa acaba se vendo como uma pessoa ruim, tem pensamentos ruins, se sente de forma muito ruim e acaba desenvolvendo essas crises de ansiedade. E ela acaba também desenvolvendo alguns comportamentos que acabam atrapalhando a vida dela, que acaba atrapalhando a dinâmica de vida dela, que é o quê? Evitar tentar realizar um sonho porque ela não se acha uma pessoa tão capaz assim, evitar de ir a uma entrevista de emprego, de ir a uma entrevista de uma determinada faculdade, evitar fazer novas amizades, evitar expor opiniões, e tudo isso acaba tendo um reflexo muito negativo na vida desse ansioso. Ele acaba podendo desenvolver crise de ansiedade por sempre estar evitando, e esse evitar contribui para que ele realmente tenha um ponto de vista ruim sobre ele, acaba desenvolvendo pensamentos ruins e se sente pior ainda. E esse reflexo na vida de um ansioso é não conseguir ter uma boa comunicação com a família, por exemplo. Dentro do ambiente familiar, esse ansioso ele pode não conseguir ter uma boa comunicação com essa família. Dentro do relacionamento amoroso, brigar por não estar enxergando, por sempre estar enxergando um perigo na relação. Qual ansioso sempre não está olhando a vida ou olhando as experiências por um ponto de vista negativo. Então, dentro de um relacionamento amoroso, é muito fácil para o ansioso estar sempre enxergando perigo nas coisas, estar enxergando uma possível traição ou estar enxergando um possível descaso dentro de alguma determinada situação. No trabalho, por exemplo, o ansioso ele pode não conseguir ter o cargo que ele quer por não se enxergar como alguém capaz, por ter um ponto de vista de que ele não é capaz, de que ele não vai conseguir, de que as características que ele tem não são características tão boas assim, ele acaba nem tentando. De um ponto de vista pessoal, é se sentir como um enorme fracasso. Por ser uma pessoa que não tem capacidade, por ter pensamentos ruins, se sentir de uma forma ruim, ele acaba se comportando de uma forma ruim e isso só comprova para ele mesmo que ele não tem a capacidade. Então, dentro da vida pessoal, é se sentir como um enorme fracasso. Ele pode ser impactado dessa forma. E todos esses fatores, eles podem fazer a pessoa ser mais ansiosa e desenvolver um ataque de ansiedade. Todos esses fatores. Se você parar para analisar, o ataque de ansiedade, ele parece ser uma coisa tão do nada, uma coisa que surge do nada, mas se você parar para pensar, existem vários fatores que contribuem para que você possa estar desenvolvendo um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade. E esses fatores são a sua história, como a sua história impacta na construção do seu ponto de vista, como o seu ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos, como esses pensamentos impactam na construção da forma como você se sente e como esses sentimentos te fazem se comportar. E esse comportamento provavelmente não é um comportamento legal, então você acaba tendo reflexos disso na sua vida. Reflexo no relacionamento, reflexo no relacionamento familiar, reflexo no grupo de amigos, reflexo na vida profissional e principalmente na vida pessoal. Então a pessoa acaba desenvolvendo um ponto de vista de que ela não é boa, de que ela não vai conseguir, sempre vai estar tendo medo ao tentar fazer as coisas e isso contribui para que ela tenha ataques de ansiedade, para que ela tenha crises de ansiedade. Talvez até agora você não tenha entendido quais foram os fatores que contribuíram para que você desenvolvesse o seu problema com a ansiedade. Mas é legal você começar a perceber que talvez as crises de ansiedade, esses ataques de ansiedade que você tem tido, ou que você conhece alguém que tem esse tipo de problema, é gerado por diversos fatores. E esses são alguns fatores, esses fatores que eu trouxe para você nesse vídeo agora. E se você tem problemas com ansiedade, se você é uma pessoa ansiosa, não deixe isso se prolongar por mais tempo. A ansiedade, ela tem controle, tem como você encontrar formas de dominar a sua ansiedade. Nesse vídeo você viu que existem fatores que contribuem para que você desenvolva o problema com a ansiedade. E quando você conseguir controlar esse seu problema com a ansiedade, você vai se sentir melhor, você vai mudar o seu ponto de vista sobre as coisas, você vai conseguir ter mais satisfação, mais qualidade de vida e qualidade nos relacionamentos. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Então é isso. Eu sou Albano. Esse aqui foi o Ansiedade em Pautas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que vai ser bem legal estar vendo quais são as principais dúvidas que vocês têm, ou sobre essa estrutura de análise, ou sobre crise de ansiedade, ou ataque de pânico. Para acompanhar esses vídeos é só ficar ligado aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, que vocês vão conseguir entender toda essa estrutura de análise, que vocês vão ter mais informações sobre a ansiedade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.